Quando o primeiro filme do King Kong foi lançado, ninguém estava esperando que o personagem fosse o sucesso em que acabou por se tornar até aos dias de hoje. King Kong já fez várias aparições em filmes e séries, sendo que alguns desses projetos são exclusivamente dedicados ao monstro. Existem ainda mais de 10 games que contam com a presença deste personagem e 8 livros sobre ele. Mas ele não ficou por aí, pois existem ainda 4 séries de quadrinhos exclusivamente dedicados ao gorila gigante. Mais do que um monstro, o King Kong acabou por se tornar um ícone e numa máquina de fazer dinheiro. E no vídeo de hoje, eu te apresentarei a primeira versão do King Kong. Mas você não conhecerá somente a origem da versão de 1933. Nesse vídeo eu também contarei a história do filme de 1933, além das principais características do Rei da Ilha da Caveira, e também falarei um pouco sobre algumas das criaturas do filme. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Desde os 6 anos de idade, Ian Caldwell Cooper era completamente obcecado por gorilas. A sua paixão acabou por se materializar em algo super icônico muitos anos depois, sendo uma viagem à África fundamental para que isso se tornasse numa realidade. Durante as gravações na África de um dos seus filmes, o cineasta teve o seu primeiro contato direto com uma família de babuínos, e foi isso que fez com que ele tivesse a ideia de criar um filme sobre primatas. Foi assim que Cooper começou desenvolvendo um filme de terror, tendo como personagem principal um gorila gigante. O diretor já tinha na sua cabeça uma ideia bem desenvolvida daquilo que queria fazer, sendo que uma das primeiras cenas projetadas foi a de um gorila gigante no topo de um edifício em Nova York, lutando contra aviões militares. Na realidade, a origem do nome King Kong não tem um significado literal. Basicamente, quando Ian Caldwell Cooper decidiu batizar o seu monstro, ele queria que o nome fosse sonante e que transmitisse a ideia de algo gigante. Depois de muitas negociações entre os executivos do estúdio de cinema que ia produzir o filme, o diretor decidiu batizar o monstro de Kong. Contudo, os executivos achavam que o nome Kong era demasiado vago, podendo até confundir os espectadores. Foi dessa forma que eles decidiram adicionar a palavra King. E foi assim que o nome King Kong nasceu. E foi em 1933 que o planeta conheceu aquele que se viria a tornar um dos monstros mais icônicos da história do cinema e de toda a história ficcional, King Kong. Curiosamente, nesse mesmo filme, o monstro tinha um nome de apenas Kong, pois foi desse jeito que ele foi batizado pelos habitantes da Ilha da Caveira. Kong é um dos personagens principais do filme. Uma besta selvagem que morava em alguma ilha perdida conhecida apenas como Ilha da Caveira. Lá ele passou sua vida lutando contra dinossauros, sobrevivendo na selva e sendo adorado como Deus pelos nativos que ofereciam sacrifícios a ele. Tudo isso mudou quando o cineasta Carl Denham chegou à ilha para filmar um filme com Jack Driscoll, um escritor, e Ann Darrow, uma atriz. Mesmo sabendo da lenda sobre uma criatura gigante a que chamavam Kong, Carl ainda quer gravar seu filme. Quando a equipe chega à ilha, é recebida por um grupo de indígenas que começam chamando a atriz principal de mulher de Kong. O chefe da tribo chega até oferecer 6 mulheres indígenas pela atriz, mas é nesse momento que todos eles percebem que o mais sensato a fazer é regressar ao navio que os levou até a ilha. Contudo, a tribo acaba mesmo por raptar a atriz e a oferecem para Kong, o gorila gigante de quem todas essas lendas falavam. Kong ficou tão surpreso com a beleza de Ann que se apegou a ela, tentando protegê-la dos perigos em sua floresta natal, desde tiranossauros famintos, até pterossauros gigantescos. Enquanto isso, um grupo é formado para resgatar Ann. Adentrando as selvas da Ilha da Caveira, eles se deparam com criaturas semelhantes a dinossauros, todas bem agressivas e sempre os atacando. Enquanto caminhava pela selva com Ann, Kong ouve os homens em pânico. Ele então coloca ela em uma árvore e sai para detê-los. Kong então encontra os homens, fugindo de um dinossauro furioso, e os ataca.
Ele sacode a ponte de toras que eles estão cruzando, para cima e para baixo, mandando cada um dos homens despencando em uma espécie de abismo. Os que sobrevivem ao ataque acabam sendo devorados pelas criaturas aterrorizantes que habitavam aquele lugar. Somente Jack e Carl sobrevivem ao ataque, quando um tiranossauro tenta devorar Anne. Kong ataca furiosamente e os dois começam uma batalha brutal. Kong consegue sair vitorioso, após quebrar a mandíbula do dinossauro. Ele então leva a moça à sua caverna. Jack então segue Kong. E quando chegam na caverna, Kong é surpreendido por uma cobra gigante, que tenta pegar Anne, porém Kong consegue impedi-la, porém novamente, Anne acaba sendo atacada por outra criatura da ilha. Dessa vez um enorme pterossauro tenta agarrá-la. E Kong mais uma vez luta contra outra criatura da ilha, e consegue novamente salvar Anne e a coloca no chão. Esta é a oportunidade que Jack estava esperando. Ele se reúne com Anne, e enquanto Kong está lutando contra a abominação, eles descem o penhasco. Kong vê Jack tentando escapar e tenta puxar sua videira de volta. Mas Jack e Anne saltam e caem nas corredeiras abaixo. Os dois descem e fogem de volta para a aldeia dos nativos. Kong, em uma perseguição furiosa atrás deles, e para chegar até ela, quebra o muro que os separa da aldeia. Ele descarrega sua raiva nos nativos mordendo, esmagando e pisoteando-os. Ele também destrói seus edifícios e locais de rituais. Durante o caos, Carl Denham nocauteia Kong com uma de suas bombas de gás, e decide trazer Kong de volta para Nova York, para ser exibido e ficar rico no processo. Kong então acaba por ser capturado e levado para Nova York, onde foi apresentado na Broadway como sendo a oitava maravilha do mundo. O início do show corre conforme o planejado, com Kong, agora escravo de um poste de metal, amarrado a correntes, que é apresentado ao público maravilhado. Mas quando Carl, Jack e Anne se reúnem para que os repórteres tirem suas fotos, as luzes da câmera piscando começam a enfurecer Kong. Pior ainda, Kong acha que os flashes são armas sendo disparadas contra Anne. Ele se cansou de tudo e se libertou de suas correntes com raiva. O público entra em pânico e foge aterrorizado quando Kong sai do teatro e entra na cidade. Ele começa um caos pela cidade, matando várias pessoas no processo. Ele consegue encontrar Anne e a captura novamente. Durante o famoso clímax do filme, Kong sobe no prédio mais alto da cidade de Nova York, o Empire State, para escapar da polícia que o persegue no chão. Infelizmente, ele não sabe que também há ameaças no ar. Mais tarde, soldados americanos em 4 biplanos vermelhos e azuis aparecem quando ele chega ao topo do Empire State. Kong vê os aviões como criaturas, assim como em sua ilha, e se prepara para lutar. Ele coloca Anne em uma saliência, alcança o telhado do prédio e ruge, dando início ao combate final. Como você já deve saber, mesmo com os esforços de Kong para derrotar seus adversários, ele acaba sendo gravemente ferido pelos aviões e despenca por 102 andares até a morte. No final do filme, Carl Denham olha para o corpo sem vida de Kong, e percebe seu sacrifício para salvar Anne, e conclui que, não foram os aviões. Foi a beleza que matou a besta. A aparência de Kong era como a de um gorila comum, exceto que ele era muito maior e mais forte, e atingia uma altura de cerca de 18 a 24 pés. Kong caminhava ereto como um homem e não se locomovia muito como um gorila típico. Ele tinha caninos extremamente grandes que se projetavam de sua boca, dando uma aparência muito bestial a ele. O comportamento de Kong era bastante simples e parecia singularmente focado em proteger Endero. Apesar disso, ele parecia ser mais do que capaz de demonstrar emoção e era surpreendentemente passivo, ao menos, é claro, quando provocado, o que ele foi várias vezes. Nestes eventos, o comportamento de Kong rapidamente se transformou em uma violenta força destrutiva. Ele destruiu totalmente qualquer coisa que se opusesse a ele e não mostrou medo em nenhum confronto. Na verdade, ele parecia estar apenas irritado, apesar de parecer bem fera. Como eu já disse antes, Kong também poderia ser bem emotivo. Na batalha contra os aviões, quando Kong percebeu que estava à beira da morte, ele começou a temer que os aviões sejam uma ameaça para Anne, se atirarem nela acidentalmente. Kong então decidiu nem mesmo tentar se segurar no prédio e, para encerrar a luta antes que Anne se machuque, ele mesmo largou o prédio e despencou todos os 102 andares até a morte. No filme, ela é uma ilha perdida e inexplorada, cheia de mistérios, que além de abrigar a Kong,
A ilha também é o lar de outras criaturas, como dinossauros, lagartos e artrópodes gigantes. A ilha também é habitada por uma tribo de aborígenes, que adotaram Kong como uma divindade, oferecendo-lhe sacrifícios humanos. Essa tribo construiu uma enorme muralha para se proteger dos monstros da ilha. Nas florestas e selvas da ilha, podem ser encontrados dinossauros. Em um determinado momento, durante a expedição para resgatar Anne, o grupo acabou encontrando um estegossauro bastante agressivo que os atacou e logo após foi morto por eles. Em outro momento o grupo foi novamente atacado por um dinossauro agressivo. Dessa vez ele tinha uma aparência semelhante a um estiracossauro. Um dos maiores predadores da ilha com certeza são seus tiranossauros. No filme, um até tentou devorar Anne, mas ao invés disso acabou entrando em confronto com o rei da Ilha da Caveira. Durante a luta, diversas vezes Kong tentou imobilizar o rei dos dinossauros no chão, mas o tiranossauro acabava sempre revidando com diversas mordidas. No final da luta, King Kong quebra a mandíbula do dinossauro, claramente, o matando no processo. Nos pântanos da Ilha da Caveira, existe uma criatura, semelhante a um saurópode, que tem a habilidade de respirar embaixo d'água. Aparentemente essa criatura é carnívora, e ataca qualquer um que tentar se aventurar naquelas águas. Nos abismos, é onde se localiza criaturas aterrorizantes. Algumas delas são répteis medonhos e esguios. Já outras são artrópodes gigantes, alguns com muitas pernas, já outros com enormes garras letais. A ilha também é o lar de gigantescos e violentos pterossauros. Qualquer um que se aventurar nas cavernas da ilha, pode acabar se deparando com gigantescas cobras, uma delas até tentou devorar a Anne. Durante o filme King Kong enfrentou vários inimigos. Na Ilha da Caveira ele entrou em conflito com um tiranossauro, um pterossauro e uma cobra gigante. Além, é claro, da equipe que buscava resgatar Anne. Mais do que provável, muitos outros habitantes da Ilha da Caveira apresentaram ameaças menores a letais ao macaco gigante. Carl Daniel de certa forma é um dos maiores inimigos de Kong. Porque se não fosse por sua grande ganância e arrogância, Kong poderia ter sobrevivido. Como podemos ver, o filme de 1933 é sem dúvida o mais importante do King Kong. Pois foi ele o responsável por apresentar os principais elementos da mitologia do Rei da Ilha da Caveira, tendo grande influência em futuros filmes de monstros, sendo um marco na história dos cinemas.